Olá, querido! Olá, querida! Muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação. Nós estamos nesse período tão precioso no qual o Celebrando está online, porque nós queremos ter esse período no qual nós podemos falar, dar nome às nossas emoções, um período no qual nós podemos ser olhados, respeitados. E o Celebrando a Recuperação é para todas as pessoas que queiram trabalhar um trauma, que queiram trabalhar um mau costume, alguma compulsão. Então seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, você é nosso convidado especial. Assine o nosso canal e sempre esteja conosco aqui nas quartas-feiras às 20h30. Eu sou uma filha amada de Deus. E nesse ciclo eu estou trabalhando a procrastinação e assuntos relacionados à confiança. O assunto sobre o qual nós vamos falar hoje é sobre narcisismo. As partes negativas do narcisismo, mas a parte muito positiva que é a constituição do eu. Como eu me torno um indivíduo, como eu me percebo. E um texto que tem tudo a ver com esse assunto é uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, exatamente no versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Essa questão de espelho fala muito. E um psicanalista chamado Lacan, ele propõe que a questão do narcisismo pode ser explicada nos estágios de espelho. Estágios do espelho. Ele fala assim, que é a fase da constituição do ser humano que se situa dos 6 até os 18 meses, que ainda no estado de impotência, de falta de coordenação motora, antecipa o domínio da unidade corporal, né? Quando eu consigo me olhar e me ver inteiro, me ver inteira nesse espelho. Ele também fala que essa imagem do espelho é a imagem de um outro, que é um outro que sou eu, mas ainda assim é um outro que se apresenta fora de mim. Olha que lindo isso. É um outro que sou eu, mas se apresenta fora de mim. Com isso, explica-se também a questão da identificação que temos com os outros, né? Porque o outro é um outro que sou eu, mas que está fora de mim. E eu não estou falando de codependência. Eu estou falando que quando eu me constituo como sujeito, eu consigo ver um outro que é eu, mas que está fora de mim. Nesse estágio do espelho, é a transformação produzida na pessoa quando ela assume a imagem que vê no espelho. E então, ele fala sobre as 3 fases. A primeira fase é não percebe o outro que está do outro lado do espelho. A criança passa e tem um ser lá, tem alguma coisa, ele não sabe o que é. Então ele passa direto. Aí, no segundo estágio, ele já percebe que tem uma pessoa do outro lado. Ele fica olhando, ele fica olhando. Na terceira fase do espelho, ele reconhece que aquele que está ali fora é ele mesmo. E eu acho esses estágios do espelho algo tão rico, né? Porque é uma coisa que a gente leva durante a vida toda. Assim que a criança nasce, ela e a mãe, ela não sabe que ela é diferente da mãe, né? 9 meses de idade, ela acha que ela é uma extensão da mãe. Quando a criança olha para o rosto da mãe, o que ela vê é ela mesma no rosto da mãe.
A mãe funciona como um espelho, como um lugar a partir do qual se iniciam as primeiras trocas significativas. Esse é um pediatra, o nome dele é Donald Winnicott. E é tão lindo quando ele representa esse bebê e essa mãe, a criança vê o mundo através dessa mãe. A princípio, ela e a mãe é uma, ela não percebe que tem essa diferença. A criança faz confusão entre ela mesma e o outro. Ela passa por uma experiência inicial de um corpo todo fragmentado para alcançar a formação de um corpo unificado. E essa experiência se dá através do espelho. Então, essas fases do espelho, elas falam muito sobre essa identidade. Eu atendi uma pessoa há uns anos atrás, que ela falava que ela olhava no espelho e não conseguia se ver. Foi o caso mais crítico que eu já tive nesse sentido. Não tinha unidade corporal, não tinha o eu formado, né? Não tinha o eu formado. Então, me entender como um ser humano, passar por esse processo de narcisismo, que nós chamamos de narcisismo primário, que é a Vossa Majestade o bebê. Né? Ele chora e todo mundo o acolhe, e ele chora de novo e todo mundo vai atrás dele, né? Vossa Majestade o bebê. Aí depois ele passa por um outro estágio, né? Que é o narcisismo secundário, quando ele entende que essa mãe, ela tem outros afazeres, que ela não vai estar lá no minuto que ele chora. E essa criança, então, vai amadurecendo. E ela entende que para ser amado, para ser amada, ela precisa fazer algumas coisinhas. Então, na escolinha, ela não fica só mordendo o outro. Ela não fica só com o brinquedinho dela. Ela vai aprendendo a socializar. Ela vai aprendendo que para ela ser objeto do amor do outro, tem algumas coisinhas a ser feitas. E aí, vamos entrar no mito do Narciso. O mito do Narciso. O nome vem de narquê, que é a mesma raiz da palavra narcótico. Narciso era um jovem muito bem afeiçoado, um jovem muito bonito. Ele era entorpecido pela própria beleza e tinha uma maldição, que esse rapazinho, essa criança, nunca podia se olhar. Ele não podia ver ele mesmo, porque no momento que ele visse, algo muito horrível acontecer. Então esse é o Narciso. Aí tinha uma ninfa, segundo a mitologia grega, chamada Eco. E ela era muito falante, falava muito. Ela era encantada por Narciso. E a maldição que a cercava é que, por ela falar muito, o que ela falava ecoava. Ela era muito tagarela, então o que ela falava, ela ecoava. Numa dada tarde, está Narciso num bosque, perto desse lago lindo, e Eco o vê. Aí, conforme Narciso, né, olha essa moça, ele fala: quem está aí? Aí, Eco repetindo: quem está aí? Aí Narciso fala assim: aparece? Aí Eco repete: aparece? Esse episódio é muito emblemático, pois nos mostra que Narciso só recebe do outro o seu próprio eco. Ele lida com o outro como se o outro fosse o seu próprio espelho. O que vem do outro é o que vem dele mesmo. Ele se relaciona com o outro sempre buscando o eco dele mesmo. Lembra da Caetano? Ele tem uma música que ele fala que Narciso acha feio o que não é espelho. Então essa história é muito triste, porque na verdade acontece uma situação lá e Narciso está perto nesse bosque, perto desse rio, e ele
vai tomar água. E quando ele vai tomar água, ele se vê. E aí acontece a maldição. Ele se acha tão lindo, exacerbadamente lindo, e ele fica petrificado. Tem dois fins essa história da mitologia, mas uma delas é que ele fica petrificado e ele morre de inanição. Ele para ali e ele morre de inanição. E a outra possibilidade dessa história é que quando ele se vê, ele mergulha e fica procurando ele mesmo e morre afogado. E nasce uma flor chamada Narciso. Essa é essa história da mitologia grega do narcisismo. Ele observa a sua própria imagem. E quando nós usamos na psicanálise esse termo, não é pejorativo. Tá? Mas a história de Narciso nos leva a entender essa segunda parte sobre o transtorno de personalidade do Narciso. E eu li todas as características desse transtorno de personalidade, tá? Então, só resumindo, nós temos a primeira parte, que é a constituição do sujeito, quando ele consegue se olhar no espelho e se ver. Né? Quando ele entende que aquele que está lá é ele fora dele. Tá? Agora nós estamos na segunda parte, a parte negativa de Narciso, do narcisismo, que é um ser autorreferente, um ser que não tem humildade de aprendizado, é um ser muito invejoso, não tolera que o outro seja melhor do que ele, é um ser incomodado com o sucesso do outro, é um ser cuja autoimagem é inflada, né? Veja que na história ele se acha tão bonito que ele fica estarrecido quando ele vê a beleza dele. E o narcisismo também, o Narciso, ele não tem empatia. E ele causa muito sofrimento, ele é extremamente egoísta. E, queridos, sem dificuldade nenhuma eu consegui identificar na Bíblia um ser extremamente narcisista. O nome dele era Saul. Olha só, Saul, ele não tinha humildade de aprendizado. Várias vezes Davi o salva. Davi está numa situação que podia se defender, podia matar Saul, mas Davi não faz. Mas mesmo assim, Saul não tem a humildade de reconhecer. Ele é invejoso. O que acontece? Lembra, tem uma guerra lá, e aí Davi, ele mata Golias. E aí, quando ele chega na cidade, as mulheres fazem uma música e falam: olha, Saul, ele matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul fica acabado. Ele fica acabado. Como na música falaram que ele era inferior a Davi. E aí começa a perseguição. Então, Saul, ele fica incomodado com o sucesso do outro na música. Ele também não tem empatia. Ele fica procurando Davi para matar, porque Davi teve que sumir, né, se ele matava. E no momento que um grupo de sacerdotes cuida de Davi, Saul vai e mata todos da casa daquele sacerdote. Né? Ele não tem o mínimo de empatia com o outro. E ele é extremamente egoísta. Então, essa é uma figura do narcisista, que é totalmente voltado a ele mesmo, extremado. Aí, partindo para um equilíbrio, eu queria falar da egosintonia. A egosintonia muitas vezes é confundida como um egoísmo. A egosintonia é o equilíbrio. E eu queria então apresentar a pessoa de Jesus de Nazaré. O oposto. Ele sabia quem ele era, mas existia uma egosintonia sobre ele. Então, a primeira coisa é que ele leva uma vida equilibrada.
Jesus ele leva uma vida equilibrada, ele é salvador do mundo, mas ele começa o ministério com 30 anos, ele tem uma infância, ele tem uma adolescência, ele tem uma vida equilibrada. Uma característica de um ser que tem egosintonia, ele tem um equilíbrio na vida social, na vida material, na vida educacional. Uma senhora falou algo que me abençoou muito. Ela falou que a energia da vida precisa ser dividida em várias áreas. Na área física, na área afetiva, na área corporativa. E eu queria fazer uma pequena partilha sobre isso. Nesse período do isolamento social, eu tenho descoberto que a minha vida não era equilibrada. Nesse período de isolamento social, queridos, eu estou conseguindo aguar as minhas plantinhas, eu estou conseguindo fazer algumas refeições, eu estou conseguindo cuidar da minha casa. E a minha vida foi sempre ministerial. Eu tinha alguém que cuidava da casa, eu tinha alguém que caminhava com o meu cachorro, eu tinha alguém que cozinhava, ou então eu comia no por quilo. Era desequilibrada e eu nem sabia. Como diz um querido amigo, eu era infeliz e não sabia, né? Amava o que eu faço, amo o que eu faço, mas não era equilibrado, não tinha serenidade. E o ser egocintônico, ele é um ser equilibrado, ele tem a vida social, ele tem a vida intelectual, ele faz leituras, ele tem uma vida equilibrada. O ser egocintônico é um ser equilibrado. Uma outra coisa que fala muito sobre a vida de Jesus é Lucas capítulo 2, versículo 52, que fala que ele crescia na graça, na sabedoria e na estatura diante de Deus e dos homens. Ele tinha uma vida equilibrada. Ele tinha essa vida equilibrada. Outra, Jesus tinha uma permissão interna. Ele era protagonista da sua história. Ele nunca negou ser o Messias, né, que acabou levando-o para a cruz. Ele tinha uma permissão interna, ele se permitia ser adulto. Muitas pessoas não se permitem ser adultas. Muitas pessoas preferem ficar na vida infantil, ficar na vida do mimimi, no qual ela não é protagonista da sua história. Jesus Cristo assumiu o protagonismo de sua história. Uma outra característica de Jesus como esse ser com egosintonia é que ele não precisava de aprovação e permissão de figuras parentais na sua vida. Lembra que nós falamos em algumas reflexões anteriores que o ser codependente, ele tem um bocado de figuras parentais que ele fica seguindo, ele admira, e ele quer que aquela pessoa goste dele, e ele quer a aceitação dessa pessoa, e ele faz o necessário para ter um papai e uma mamãe para mandar nele. É interessante que Jesus, aos 12 anos, ele vai para essa festa, e nesta festa ele é esquecido, aí o pai e a mãe voltam correndo, ele fala, mas olha, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu Pai Celeste? Né? A jovem, ele faz o que eu chamo de desligamento emocional, que não é não gostar do outro, é ter essa sintonia com a gente mesmo, que nos dá direcionamento, que nos diz o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Egosintonia. Jesus Cristo não precisava da aprovação e permissão de figuras parentais na sua vida. Aí eu tenho a penúltima característica de Jesus, esse ser egocintônico. Ele não precisava da aprovação do outro para ser quem ele era. Ele está pregando e as pessoas estão vindo para ele está num momento muito rico do ministério dele. Aí ele prega uma mensagem muito dolorosa, muito estranha. Ele fala que tinha que comer da carne dele, que beber do sangue dele. E aí a galera foi embora. Seguir esse cara não. E quando a galera vai embora, dos discípulos, dos discípulos de várias pessoas que estavam seguindo, ele pergunta para os que ficaram, e vocês não vão embora não? É tão interessante, ele não tinha dificuldade em ter um celebrando pequenininho. Ele não tinha dificuldade de ter uma igreja pequenininha. E vocês não vão embora não? Ele não fazia política dentro da igreja para que a igreja dele fosse a maior. Né? Ele não fazia isso, ele não precisava da aprovação do outro para ser quem ele era. E último, Jesus foi para a cruz com dignidade. É interessante, queridos, ele foi machucado, ele foi cuspido,
ele foi chutado, ele provavelmente foi para a cruz com roupas mínimas. Mas mesmo nessas circunstâncias, ele tinha uma integridade com ele mesmo. Eu me lembro quando ele olha para Pedro, que o nega, ele olha para Pedro com um olhar de quem ainda sabe quem é. Todo desfigurado, machucado, mas existe uma integridade. Falando de integridade, falando de espelho, Jesus se via de um jeito tão integral. E essa dignidade também me lembra quando Pilatos olha para ele. Lembram-se? Pilatos fala, você é filho de Deus? Ele não responde. E Pilatos fala, mas você é filho de Deus? Ele continua não respondendo. Aí Pilatos fala, você não sabe que você tem um poder? Aí Jesus fala assim, você não tem nenhum poder a não ser aquele que meu Pai te deu. Né? Porque toda autoridade vem de Deus. Então, é interessante essa egossintonia de Jesus Cristo. Percebe a diferença? Percebe a diferença da maneira como Saul age, da maneira como Jesus Cristo de Nazaré age? O narcisismo de Saul, querendo ser o mais importante, não admitindo ser o segundo, um jeito exacerbado de ser. E Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com uma integridade de ser. E eu queria, nesses últimos minutos, falar um pouquinho sobre sugestões para desarticular a nossa vida e vivemos de um jeito egocintônico. Como nós podemos sair de uma vida desrespeitosa, porque a gente sempre pensa que o contrário de sermos narcisistas, de sermos essas pessoas infladas, é sermos capacho. Que o oposto de ser narcisista é um ser com baixa autoimagem. E não é verdade. Porque Jesus Cristo, o ser mais humilde que pisou sobre a terra, ele sabia quem ele era. E tem algumas coisinhas que ele fazia que eu achei, a princípio eu lia, eu achava muito estranho. Ele fala para os discípulos fazerem algumas coisinhas. Lembra-se? Eles vão fazer um jantar e ele fala, vocês podem ir lá e já ver a casa, o último jantar? Né? Foram os discípulos que prepararam a refeição. Ele ia entrar em Jerusalém, um pouquinho antes da Páscoa, ele fala, vocês podem ir lá pegar o burrinho? E eles foram lá pegar o burrinho. Então é interessante esse aspecto de Jesus, que o fato de saber quem ele era não implicava em ele ser inferior ao outro. Aí tem vou contar para vocês, eu espero que caia direitinho no coração de vocês, é a mulher samaritana, né? Eles passam por Samaria e aí Jesus Cristo está com essa mulher. E estou até com medo de falar isso, mas espero que vocês entendam. A mulher samaritana era uma mulher muito bonita. Provavelmente tinha algo muito especial sobre ela. Ela estava casada, ela tinha tido 5 relacionamentos e ainda o que ela estava não era o marido dela. Então, ela era uma mulher, né, muito, muito bonita. Aí, Jesus pede para os discípulos irem comer, irem pegar a comida. Aí, fico imaginando os discípulos falando assim, não, Jesus, o senhor vai lá pegar a comida, que a gente vai ficar aqui com a bonitona. Não é interessante que Jesus Cristo pede para eles irem? Então eu percebo em Jesus, ele sabia quem ele era, e os discípulos também sabiam quem ele era. Em nenhum momento os discípulos se sentiram usados por ele, né? Mas Jesus Cristo tinha essa integridade do ser. Então, algumas sugestões para nós desarticularmos esse estilo de vida desrespeitoso, né, que nós achamos que seria um estilo de vida muito orgulhoso. Primeiro, valide-se como um adulto através do autocuidado. O autocuidado, queridos, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, vamos nos cuidar. Né? Eu descobri que levanta, já tomo banho, até perfume. Antes de fazer essa gravação, eu coloquei um perfuminho, porque eu me sinto bem cheirando bem. Sabe, os homens, a sua barba, está trabalhando em casa, mas se cuide, nosso autocuidado. Banque o seu estilo de roupa, de cabelo, de música, né? Você gosta de sertanejo? Então sertanejo. Você gosta de música clássica? Então música clássica. Você gosta de música sacra? Então música sacra. Descubra o que você gosta e banque isto.
Para você ser amado, você não precisa gostar da música do outro. Mais uma questão. Eu sei que estamos passando por uma crise política, mas valide o que você pensa. Qual é o partido que você vai votar. Não precisa desculpar, não precisa dizer para o mundo todo, mas não precisa esconder quem você é, o que você pensa sobre vários assuntos. Banque isto. Isso nos ajuda a sermos protagonistas de nossa história, do que nós pensamos, do que nos agrada e do que não nos agrada. Terceiro, verbalize a sua opinião com propriedade e sem medo. Quarto, estabeleça uma diferença entre o urgente e o importante. Queridos, isso tem me ajudado tanto. Diferencie o que é urgente e o que é importante. Tem tantas coisas que são urgentes, mas não são importantes. Então a gente fica correndo atrás do urgente e nunca chega no que é importante. Faça a diferença. Outro, aprenda a discernir o que é público, o que é privado e o que é íntimo. Tem algumas coisas que são públicas, tá bom. Tem algumas coisas que são privadas, da nossa família, das pessoas mais próximas. E tem algumas questões que são minhas e do meu padrinho ou da minha madrinha. E algumas coisas só minhas e Deus. É tão importante, a gente confunde tanto, né, com essas mídias, e estamos nesse período que a gente está vivendo com mídias, e temos postado coisas que não precisam ser postadas. Fazer essa separação. E por último, desenvolva a sua identidade como filho e filha amada. O filho amado de Deus, a filha amada de Deus. E isso nós fazemos em grupo, queridos. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Desenvolva. É um dia de cada vez, é um momento de cada vez. E tem mais uma que eu acresci aqui depois. Faça parte de um grupo de apoio. Para que nós possamos desarticular essa crença de que se nós mantermos quem nós somos, nós vamos nos tornar narcísicos, nós precisamos de um grupo de apoio. Para que todos nós temos questões de narcisismo, todos nós temos algumas questões, né? Algumas questões que podem ser trabalhadas. Mesmo o narcísico crônico, o narcísico que morre olhando para si mesmo, esse também, e nos estudos que eu fiz, tem esperança, pode ser desarticulado através do servir, através do pensar. Mas aquele que vai do outro lado, que deixa de se respeitar porque acha que está sendo egoísta, pode-se trabalhar essa questão. Aí dá para entender o versículo que nós lemos no começo, como faz sentido, que um dia eu vou me ver perfeitamente, mesmo olhando-se através do espelho, o que eu vejo é uma imagem não muito clara de quem eu sou, porque eu conheço tão pouco quem eu sou de fato. Mesmo assim, eu vou ler de novo o texto. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como de espelho. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conheceremos plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Haverá um tempo em que eu vou ser plenamente conhecida. Haverá um tempo em que eu vou plenamente conhecer o meu Salvador, meu poder superior, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas enquanto eu estou aqui, queridos, eu estou nessa fase. Eu estou nessa fase de ainda não me conhecer plenamente. Porém, conforme eu vou me conhecendo, conforme eu vou fazendo parte de um grupo de apoio, conforme eu tenho meu padrinho, eu tenho minha madrinha, conforme eu vou me conhecendo, eu conheço melhor o outro. Conforme eu vou entendendo as minhas questões, eu consigo entender melhor o outro. A nossa pergunta, mote, hoje é: como posso ter uma vida egocintônica? Onde falta egossintonia na minha vida? É na parte social? Eu conheço pessoas que pensam como eu, que são somente eco de quem eu sou? Eu tenho pessoas que pensam diferente.
Eu tenho pessoas que têm um estilo de vida diferente. A minha egossintonia tem a ver com a minha vida mental, intelectual. Eu tenho lido, eu tenho aproveitado esse tempo de isolamento para fazer algum curso. Eu tenho aproveitado esse tempo para fazer algo diferente. Ou é na minha vida emocional? Eu tenho tido relacionamentos com pessoas narcísicas. Todo narcisista, o relacionamento que ele tem é com alguém de baixa autoimagem, que tem uma baixa autoimagem, porque ele não pode lidar com alguém que saiba quem ele é. Eu estou me relacionando com pessoas narcísicas de um jeito doentio. Então, partilhe no grupo. Que Deus nos abençoe ricamente. Nós não vamos ter hoje a música, um louvor. O que eu pensei em termos, eu queria ler a oração da serenidade, nós vamos para os nossos grupos. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, acertar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar como Jesus o fez este mundo pecaminoso como ele é e não como eu gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, para que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na eternidade. Uma boa noite, um bom período no grupo de passos e até quarta-feira que vem. Boa noite.